Passamos a apresentar Direito Direto. Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Direito Direto. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro, e hoje o programa destaca uma decisão que nesta semana vem sendo repercutida pelos meios de comunicação do país, decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro, condenando o Banco HSBC a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos. Esse dinheiro vai para os cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por que a condenação? Porque, no caso, os desembargadores trabalhistas entenderam que houve discriminação religiosa em uma das agências bancárias do HSBC na cidade do Rio de Janeiro. Vale lembrar que a decisão veio após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, movida pelo MPT. O caso é o seguinte, resumindo rapidamente, é o de uma bancária que, em uma atividade sindical, essa bancária também era dirigente sindical, e durante uma atividade sindical em que ela defendia o interesse dos trabalhadores, ela foi ofendida por uma colega. E aí, entre as ofensas, ela foi chamada de macumbeira, vagabunda, sem vergonha e ainda sofreu uma tentativa de agressão física, que foi contida por outros colegas presentes. Por tudo isso, os desembargadores trabalhistas consideraram comprovada a violação à liberdade de crença religiosa, violação à intimidade, violação à dignidade da pessoa humana. E por isso, a condenação ao Banco HSBC. No primeiro bloco, o programa entrevistou um advogado trabalhista, discutir como está hoje esse direito à liberdade religiosa previsto na legislação trabalhista. Agora, neste segundo bloco, a ideia é discutir o fenômeno, mais do que fenômeno, o problema da intolerância religiosa no Brasil em pleno século XXI. Logo, nosso Brasil, tão conhecido como um país cordial, como um país alegre, como um país festivo, mas que, na prática, vem preocupando especialistas, autoridades e sociedade com episódios cada vez mais comuns de intolerância religiosa. Para debater isso, eu vou conversar agora com ele, que também é nosso colaborador e amigo de longa data aqui da Rádio Justiça, o advogado especialista em Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienick. Ele que, além de advogado, é presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Doutor Bernardo, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Justiça. Muito bom tê-lo de volta. Muito obrigado e uma ótima tarde. Alô, boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer poder conversar com você e com os ouvintes da rádio. Para começar e indo direto ao ponto, fazendo jus ao nome do programa, doutor Bernardo, pela lei, qual é o conceito de discriminação religiosa? Eu pergunto isso porque o ouvinte pode estar se perguntando, bem, eu divulgar a minha fé, eu pregar aquilo que eu acredito para outras pessoas, eu dizer que a minha religião, ou pelo menos tentar convencer outras pessoas de que a minha religião é melhor do que as demais, isso também pode ser considerado discriminação religiosa? A temática que diz respeito à discriminação religiosa é complicada, assim, de a gente poder fazer tipologia, ou seja, de poder prever todos os casos que possam ocorrer, os possíveis e imagináveis casos. Há muitas variáveis que devem ser levadas em consideração. Por isso, a legislação tem uma formulação genérica. Contudo, pelo contexto dos casos, é que nós podemos descobrir se aquilo, de fato, tem uma discriminação religiosa ou não. De qualquer forma, o direito ao proselitismo religioso e o direito a poder criticar as outras religiões estão amparados também pela legislação. Essa é uma situação que no Brasil é novedosa.
Ou seja, é uma novidade que está ocorrendo aqui no Brasil, porque o Brasil, há não muitos anos, era um país, se a gente fosse 100 anos atrás, era quase monoliticamente católico. Ou seja, mais de 90% da população era católica. E aí fica muito fácil todo mundo se respeitar quando todo mundo tem a mesma crença. Agora, principalmente nos últimos 30 anos para cá, houve uma fragmentação em termos religiosos da sociedade brasileira, e aí é que nós vamos descobrir de fato se aquela ideia de que o Brasil é um país que respeita e tolera as crenças, os modos de agir e de pensar dos outros, vamos constatar se isso de fato ocorre ou se antes eram simplesmente se respeitava, porque é muito fácil respeitar quem pensa da mesma maneira. Mas nós temos que analisar caso a caso para conseguir distinguir os elementos que possam nos convencer no sentido de que, de fato, houve uma agressão, houve um ilícito ou não. Uma punição possível para quem pratica discriminação religiosa é essa que ocorreu no caso que agora está sendo debatido no programa. Então tivemos um banco e nesse banco, no local de trabalho, houve uma agressão entre colegas, um colega ofendeu o outro por motivação religiosa, e aí o banco, e esse é o princípio do direito civil, da responsabilidade civil objetiva, então o empregador responde pelas agressões que ocorrem no ambiente de trabalho, mesmo que as chefias, os patrões, os donos, os sócios da empresa não sejam os responsáveis diretos ali, não sejam os agressores diretos da ofensa. Mas mesmo assim podem ser responsabilizados, podem ser condenados a pagar uma indenização em dinheiro, seja por dano moral coletivo, como foi no caso, ou até mesmo dano moral à pessoa que sofreu, ao trabalhador que sofreu a agressão. Agora, discriminação religiosa, intolerância religiosa pela nossa legislação, doutor Bernardo, também pode ser encarada como um crime? Ricardo, essa é uma situação muito peculiar. O caso em si desse processo que tramitou no Tribunal Regional do Trabalho, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre ele, porque veja que houve um caso no qual nós tivemos uma pessoa que proferiu agressões a outra, e os dois funcionários, e o que o tribunal constatou é de que não houve nenhuma medida disciplinar contra o agressor. E aí, diante disso, houve, de certa forma, o estabelecimento comercial, o estabelecimento bancário, terminou, de certa forma, dessa maneira, acobertando um pouco essa situação, ou alguma coisa desse tipo, e aí a justiça disse, olha, vocês deveriam ter punido esse empregado. Ou seja, a instituição se entendeu que a instituição financeira lavou as mãos. Perfeito. Assim, em linguagem coloquial, é isso mesmo. O que não poderia ter feito, porque a instituição financeira, ela é responsável pelo ambiente de trabalho. Ou seja, se há uma desavença entre funcionários, cabe à instituição financeira justamente discipliná-los. Agora, não houve uma disciplina contra o agressor. Constatada a agressão, isso no processo deve ter sido constatado, ou seja, ficou provado de que de fato houve agressão. E a instituição empregadora não realizando nenhum tipo de punição, aí obviamente se constatou uma negligência por parte da instituição bancária que termina gerando essa responsabilização e esse dano moral coletivo. Ou seja, você está tentando coibir, ter um caráter punitivo para esse banco e ter um caráter pedagógico. Olha, se vier a ocorrer novamente, tanto você, instituição bancária, como qualquer outra empregadora Brasil afora, saiba que vocês precisam tomar uma atitude, vocês devem garantir a paz dentro do ambiente de trabalho.
E em relação à sua pergunta, existem sim, vários tipos de penais que tratam sobre matéria religiosa. Alguns, por exemplo, sobre injúria religiosa, outros mais específicos que se incluem dentro do que é chamado a Lei Caó. Inclusive o autor do projeto, à época, o parlamentar Caó, faleceu recentemente. Então, tem vários, no Código Penal também existem vários tipos que tratam sobre a matéria de escárnio ao sentimento religioso e outros tipos penais. Então, a legislação oferece elementos para que o Poder Judiciário possa punir quem infringe ou quem pratica qualquer tipo de discriminação ou ofensa religiosa. Agora, sim, por Ricardo, gentileza. se me permitir, Sim. é importante também diferenciar que o ilícito é diferente da crítica. Ou seja, nós temos sempre que lembrar que a crítica às outras religiões é permitida, sempre e quando não se desvirtue para o ilícito, para a ofensa, nem para a agressão. Agora, nessa crítica se inclui a sátira, o humor? Essa questão do humor é muito complicada. O Supremo Tribunal Federal possui uma decisão sobre o humor, acho que foi da relatoria do ministro Aires Brito, em relação às campanhas eleitorais, ou seja, candidatos que eram satirizados, e se entendeu que o humor estava amparado pela liberdade de expressão e que se poderia fazer críticas a esses candidatos por meio do humor. Em termos de matéria religiosa, né, isso não desconheço assim de casos que tenham chegado ao Poder Judiciário que se possam apreciar. É um tema muito delicado que teve uma certa relevância quando ocorreu o caso da Charlie Hebdo na França. Não sei se todos se recordam, eles publicaram umas charges com o profeta Maomé, fazendo humor com o profeta muçulmano, e aí alguns ativistas do movimento muçulmano, que se dizem muçulmanos, simplesmente ingressaram na redação e mataram uma série de humoristas, redatores e pessoas que trabalhavam nesse jornal. Então, é uma questão muito delicada, porque fere, de fato, o sentimento religioso. É uma matéria assim que eu acho que mereceria um melhor estudo, principalmente da doutrina brasileira, para poder dar algumas balizas, alguns princípios, alguns parâmetros para que a gente possa avaliar se o humor é lícito ou não é lícito e em que termos seria. Existem algumas matérias que às vezes são tratadas tangencialmente com relação a matérias do portal Porta dos Fundos, que muitas vezes os cristãos se sentem ofendidos. São feitas muitas vezes denúncias na Procuradoria da República, no Ministério Público, mas assim não há notícias ainda de nenhuma decisão que tenha balizado, e o Poder Judiciário sempre é muito zeloso de qualquer tipo de intervenção para não coibir a liberdade de expressão. Muito se fala, quando surge um problema social, muito se fala no debate público, no senso comum, na necessidade de se endurecer as penas, de punições mais rígidas, e até que falamos sobre de que modo pode alguém que comete intolerância, que pratica intolerância religiosa, ser penalizado, ser responsabilizado. Agora, e principalmente no âmbito criminal, doutor Bernardo, temos aí as denúncias e números que preocupam. Por exemplo, em novembro do ano passado, houve um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, revelando que o país registra uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. Temos aí toda uma legislação, pode se discutir até que ponto a punição atual é adequada, se seria o caso de endurecer, mas existe a legislação, existe a punição. Agora, e o outro lado, a investigação?
quantos desses casos aqui denunciados de intolerância religiosa, no final, terminam sendo condenados, doutor Bernardo? Ricardo, nós temos aí uma situação que... Essa aqui que eu vou expressar agora é uma opinião pessoal minha, mas muitas vezes mais relevante do que nós pensarmos em processos legislativos para endurecimento das penas, seria mais relevante talvez a gente se preocupar com a aplicabilidade dessas regras. Ou seja, nós temos, e isso é perceptível pelo senso comum, de que nós percebemos de que a maioria dos crimes que são praticados não são punidos. Então, não adiantaria eventualmente a gente colocar uma pena de 1 milhão de anos se a pessoa não vai ser punida. Então, nós temos que focar talvez a nossa atenção talvez em 2 pontos que talvez sejam mais relevantes sob a minha perspectiva para diminuir esses casos. Primeiro, ter uma preocupação com a educação, ou seja, educar as pessoas sobre os limites entre o proselitismo e o assédio religioso, entre a crítica e o ilícito, ali a ofensa, a difamação, a injúria, e que nós possamos também trabalhar a questão da aplicabilidade das normas. O Estado tem se trabalhado um pouco nessa questão de melhorar e se especializar nesse tipo de casos. Posso citar alguns casos de alguns estados, por exemplo, o Distrito Federal, que já possui uma delegacia especializada para esse tipo de crimes. Então, a delegada, nesse caso aqui do Distrito Federal, a doutora Gláucia, ela tem estudado e tem se especializado nesse tipo de crimes, o que termina facilitando a investigação, porque ela é mais voltada e tem mais expertise, e mais especializada para esse assunto. Então, com esses mecanismos, ou seja, o Estado mais voltado a conseguir ter sucesso na aplicação das penas e também com a educação, acredito que possa ser possível reverter esse quadro que nós estamos vivendo. Mas, talvez eu acredito que não seja o caminho a questão simplesmente de ampliar as penas, se nós não tivermos a aplicação das penas que nós já temos hoje. Voltando para a decisão que hoje é tema aqui do programa, doutor Bernardo, ou seja, o Banco HSBC, lá no estado do Rio de Janeiro, foi condenado a pagar R$100 mil de indenização porque houve discriminação religiosa em uma das agências bancárias da instituição financeira. Uma bancária que foi agredida por uma colega de trabalho, contra ela foram proferidas palavras ofensivas como macumbeira, vagabunda e sem vergonha, e além disso houve uma tentativa de agressão física que foi contida por outros colegas presentes. E entre as palavras chama a atenção o termo macumbeira. E aí quando se fala em intolerância religiosa, doutor Bernardo, as religiões afro-brasileiras são as principais vítimas? São. Acho que existe um contexto histórico. O Brasil sempre foi um país que teve na escravidão negra uma das bases da sua economia. O Brasil tem quase 518 anos desde a chegada dos europeus a este continente. E nesse período, um pouquinho mais de 500 anos, a maior parte do tempo teve um tratamento degradante, humilhante e explorador dos negros, ou seja, trazendo os forçados da África para cá. E esse aspecto cultural vem sendo revertido a duras penas desde a abolição, há um pouco mais de 100 anos, mas, obviamente, nós estamos lidando com a cultura que tem mais de 400 anos. Então, estamos num processo ainda de lidar com essa nova realidade, né? Por mais que as nossas gerações não tinham culpa pela escravidão, a gente traz uma carga cultural de ser um dos últimos países que aboliu a escravidão no mundo. E dentro desse contexto, apropria-se de elementos muitas vezes que são associados aos negros,
como pode ser a religiosidade, cultura e outros elementos, para poder fazer agressões com uma ideia racista, né? Então, mais ou menos dentro desse contexto histórico, social, é que nós percebemos que muitas vezes as agressões são voltadas para as religiões de matriz africana. E tem um outro elemento, talvez, que também as igrejas, normalmente cristãs, elas muitas vezes fazem críticas e críticas muito duras às religiões de matriz africana, às vezes as lideranças com boa fé ou má fé, isso não cabe a nós avaliar aqui nesse momento, mas muitas vezes os fiéis, quando recebem esse tipo de informação, partem também para agressão. Dr. Bernardo Pablo Suquienic, ele que é advogado especialista em direito internacional e presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Dr. Bernardo, uma vez mais, muito obrigado pela participação no programa. Desejo uma excelente semana e até a próxima. Igualmente, agradeço o convite, fico à disposição. Um forte abraço ao Ricardo e aos ouvintes.